Eu vou ministrar o que eu programei para ministrar, mas eu queria dizer para vocês. I'm going to minister what I plan to, but I have something to tell you. Tudo que Deus está fazendo na nossa nação, Everything that God is doing in our nation, tudo que Deus está fazendo na nossa igreja, everything that God is doing in our church tem a ver com Jesus Cristo. has to do with Jesus. Tem a ver com uma paixão pela presença It dele. has to do with the passion for His presence. Nós não fazemos nada We do nothing se não for na direção de Jesus. if it is not in the direction that Jesus is leading us. Então, aquilo que você vê na aparência So what you see as how it looks in the appearance, é fruto do que acontece it is a fruit of what happens no dia a dia da igreja. in the day-to-day, the life of day-to-day of Nós the church. cremos numa igreja que ora. We believe in the church that prays. Nós temos uma mobilização de oração muito forte na We igreja. have a church that mobilizes itself in prayer. Se você for todos os dias na nossa igreja, If you go any day in our church, você vai encontrar adolescentes you're going to find young people todas as tardes, or every afternoon passando 2, 3 horas, spending 3 3 horas hours, e meia, 3.5 hours, fazendo meditação, adorando ao doing Senhor. their devotions, reading, meditating, praying. Quando nós temos programas de jejum e oração, When we have fasting and prayer, as crianças estão envolvidas no jejum e even the oração. children are involved on that. Crianças de 5 a 9 anos Children from 5 to 9 years of age, têm o seu momento de oração. they have their moment of prayer. Tudo aquilo que está acontecendo Everything that is happening é porque there nós cremos que Jesus está levantando is because we believe that Jesus is raising up uma igreja apaixonada pela sua a presença. church that is passionate for His presence and power. Porque a igreja tem que ser apaixonada por Jesus. Because the church needs to be in love with Jesus. Ele tem que ser a razão de tudo que nós He fazemos. needs to be the reason of everything that we do. Ele tem que ser o centro de tudo que nós He fazemos. needs to be the center of everything we do. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. It's from Him, for Him, and always to Him it's everything. E a ele seja toda a glória. And to Him be all the glory. Então, se nós estamos aqui hoje, So if you're here today, se nós cremos que ele tem um propósito para o Canadá, if we believe that He has a purpose for Canada, é por ele e para ele. it's for Him and through Him. Ele é a razão de todas as He is coisas. the reason of everything. Nada mais importa Nothing more matters se ele não estiver presente. if He is not present. Então, o que nós temos gerado na nossa igreja So what we are trying to bring forth in our é uma church paixão por Jesus is a Cristo. passion for Jesus. Mas a paixão por Jesus Cristo the- gera outras paixões. But the passion for Jesus, it starts other passions as well. E eu vou falar isso no final da minha mensagem. And I'm going to talk about this in the end of what I want to say today. Como tem que agir um povo apaixonado por How Jesus. a passionate people behave. A passionate people for Jesus behave. Mas antes eu queria falar de uma doença de líderes. But before I want to talk about the illness that every leader has or potentially have. Na realidade eu queria falar sobre a doença de Pedro. In reality, I want to talk about the illness of Peter or Peter's illness. Eu não sei se você sabia, mas Pedro tinha uma enfermidade. I don't know if you knew or not, but Peter had an illness. E era um momento que o Espírito Santo estava se movendo de uma forma muito forte. It was in a moment where the Holy Spirit was moving in such a powerful way. Em Atos capítulo 4, versículo 31. In Acts chapter 4, verse 31 says, "And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and spoke the word of God with boldness." Eles buscaram a presença de Deus. They sought the presence of God. Foram cheios do Espírito They Santo. were filled with the Holy E Spirit. como consequência, And as a consequence of eles that, saíam para anunciar a palavra. they would go out and proclaim the word. E Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: In Ephesians chapter 1 verse 18, the Apostle Paul says, "I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you." Então, se nós queremos conhecer a esperança daquilo que ele nos chamou, So if you want to know the hope by which He called us, nós precisamos enxergar como Jesus enxerga. we need to look, we need to see how Jesus sees. A ousadia que vem por estarmos cheios do Espírito Santo para pregar a The palavra boldness that comes as we are filled with the Holy Spirit is to preach the word. tem que mudar a nossa visão. That has to change our vision. E é por isso que Pedro estava passando por uma enfermidade muito séria. And that's why Peter was going through a very serious illness. E qual era a doença de Pedro? And what was his illness? Câncer, úlcera no estômago, Was it cancer, stomach ulcer, colesterol alto, or high cholesterol, diabetes, diabetes, hérnia de disco. or was high blood pressure, or herniated disc, or Tem gente que tem todas elas. there are people that have all of them.
Mas aqui em Atos capítulo 10, But in Acts chapter 10, fala da doença de Pedro. it talks about Peter's disease or illness. No momento que o Espírito Santo estava movendo, In the moment that the Holy Spirit was moving, o Espírito Santo estava agindo, the Holy Spirit was acting or moving. pessoas estavam chegando a Jesus. People were coming to know Jesus. Mas havia algo na vida de Pedro, But there was something in Peter's life. que não era uma enfermidade física, era uma enfermidade interna. There wasn't a physical illness, it was an internal E illness. qual era a doença que ele tinha? And what was his illness? Ele era judeu, He was a Jew. foi educado na lei, He was brought under the law. e mesmo sendo cheio do Espírito Santo, And even though he was filled with the Holy ele Spirit, não conseguia enxergar he couldn't see que o Senhor podia salvar os gentios. that the Lord could save Gentiles. Ele era insensível aos perdidos que não fossem judeus. He wasn't sensitive to the lost that didn't belong to the Ele Jewish não admitia community. que houvesse salvação para quem não fosse judeu. He didn't think there would be salvation for those that weren't Jews. Ele não queria e nem queria ver a graça estendida a todos. He himself didn't want it. He didn't want to see the grace being extended to everyone. Só que Jesus veio de forma diferente. But Jesus comes in a way that sees things differently. Jesus veio para buscar e achar aquele que se encontra perdido. Jesus came to seek and to save the ones that are lost. Não há pecado ou culpa que ele não possa perdoar. There is no sin or guilt that he cannot forgive. E por amor a um homem chamado Cornélio, And because of a love of a man because God loved a man called Cornelius. por amor às vidas, For the love of o souls, Senhor mudaria a visão de Pedro. the Lord would change Peter's vision. E eu creio que é algo que o Senhor precisa fazer com as nossas igrejas nesses And I dias. believe that that's what God needs to do in our churches these days. Há uma visão que Deus precisa mudar, There is a vision that God needs to change. para a gente entender quem Deus quer alcançar nesses So dias. for us to understand who God wants to reach these days, O entendimento de Pedro precisava ser mudado, precisava ser ampliado, precisava ser transformado. his understanding needed to be changed, he needed to be expanded, he needed to be transformed. E isso começou num tempo de oração. And all of this started with a time of prayer. Ele foi para a presença de Deus. He went into the presence of God. Ele foi buscar a Deus. He went to seek the Lord. Em um tempo onde ele estava buscando a presença de Deus, And in a time where he was seeking the Lord, Deus se revela a Pedro. God reveals to him. Mas o mais interessante God reveals himself to him, but the most interesting é thing que Atos capítulo 10 começa falando de Cornélio, that in Acts chapter 10 it starts talking about Cornelius. homem piedoso que não era judeu. He was a devoted man, but he was not a Jew. He Na was not realidade, Jew. ele é um centurião romano, He was a Roman centurion. ímpio aos olhos dos judeus, He was an outside from the eyes of Jews. pecador, He was a sinner. que para ser o que ele era, To be what he needed to be, ele tinha que ser leal ao imperador romano. he needed to Ser leal. he needed Ele to tinha be que dedicar faithful. lealdade ao He needed imperador to be romano. faithful to the Roman Empire. Ele tinha que manter o Império Romano, domínio sobre os judeus. He needed to keep the Roman empire, over the Jews. He Ele needed to mantinha keep o that. poder de Roma por meio da força. He needed to maintain the power of the Jews by strength. Mas esse homem tinha um perfil. But this man had this thing about him. Ele tinha encontros com Deus. He had encounters with God. O versículo 2 diz: ele e toda a sua família Verse 2, it says, chapter 10, he and all his family, eram piedosos e tementes a Deus. they were devoted to God and fearing God. Ele dava esmolas ao povo He gave generously to those in need e orava continuamente a Deus. and prayed to God E num regularly. desses momentos que ele orava, In one of those moments that he prayed, ele teve uma visão. he had a vision. Um anjo aparece a ele An angel showed up to e o him chama pelo nome. and called him by name. No versículo 3 diz: In verse 3 it says, one day at about 3 in the afternoon he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Verse 4. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked, and the angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Verse 5. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. Para pensar uma coisa, queridos. Think about this. Até Cornélio, Even Cornelius, o evangelho só era pregado aos judeus.
Until Cornelius, the gospel was just preached to the Jews. Então, para a igreja era impensável um gentio se converter. So to the church was unthinkable for a Gentile to be saved. Agora deixa eu começar a abrir tua visão. Deixa eu começar a abrir sua visão. But let me start opening your vision. Pensa num traficante Think about a drug dealer no Rio de Janeiro, in Rio de Janeiro. responsável por uma região. He is responsible for a particular region. E tudo isso que eu estou falando acontece. And everything that I'm telling you, it happens. Que ajuda os pobres do bairro. He helps the poor in that particular community. E faz as suas orações. And they pray. Isso acontece lá. This happens there. Tem uma facção criminosa no Rio de Janeiro There is a criminal faction in Rio de Janeiro que usa a bandeira de Israel. that use the flag of Israel. Coloca versículos do lado. They put Bible verses on side. E eles dizem, nós somos criminosos crentes. We are criminals, but we are believers. Antes de praticar violência, Before practice violence, antes de roubar, before to steal, eles vão até a igreja. they go to the church. É verdade o que eu estou falando. It's true what I'm saying. E vão pedir oração para a proteção de Deus. And they go and ask protection that God would protect them as they do this. Para Deus abençoar os assaltos deles. So that God would bless as they go and steal from people. Agora, um dia que ele está lá na igreja, So now the day that he is at the church, um anjo aparece em visão para ele. an angel show up in a vision to him E fala assim, tem uma igreja lá no Canadá. and says, there is a church there in Canada. Tem uma célula numa casa no endereço tal. There is a small group in this address over there. Ali você vai encontrar alguém que tem uma palavra para você. There you're going to find someone that has a word for you. É só procurar no site do MFI Canadá That just need to look at the site of MFI Canada. que você vai encontrar essa igreja. You're going to find that church. E você vai lá e você vai ser transformado. And you're going to go there, you're going to be transformed. Porque é lógico que ele não tinha Jesus ainda. Because of course he didn't have Jesus yet. Mas imagina ele recebendo uma revelação dizendo, vai até lá que alguém vai pregar para você. But imagine he's receiving this revelation to go there that Agora somebody's going to preach to você him. entende porque Pedro precisava de uma nova visão? Now do you understand why Peter needed a new vision? Você queria esse traficante na sua casa, Would you like to have this drug dealer in your home, sentado do seu lado sitting beside you, e dizendo, eu tive uma revelação de Deus, saying, I had a revelation from que God você vai pregar para mim that you are going to preach to me e eu vou me converter and I'm going to be saved e nós vamos juntos ganhar pessoas para and we Jesus? together are going to win people for Christ? Pedro falou, esse tipo de gente eu não quero. Peter said, this kind of people, I don't want it. Na realidade tinha uma doença em Pedro. In reality, there was an illness in Peter. Agora era a hora do almoço, Atos capítulo 10, versículo 9. Now, this is lunchtime, Acts chapter 10, verse 9. It was lunchtime around noon. Peter went up on the roof to pray, to meet with God. Verse 10, Peter was hungry. And while they were preparing lunch, he fell into a trance, had a vision. Verse 11, he saw heaven open and something like a large cloth being let down to earth by its four corners. Verse 12, it contained all kinds of four-footed animals, reptiles and birds. De repente aquele lençol cai. Then that cloth comes down. Pedro estava cheio do Espírito Santo, Peter was filled with the Holy Spirit, buscando a presença de Deus. seeking the presence of God. Aquilo que a igreja tem que fazer. That's what the church must do. Mas nesse momento que o lençol cai, But at this moment where this cloth comes down, tinha todo tipo de animais. there was all types of animals there. Carne permitida e carne proibida. There was clean meat and unclean meat. Coisas que a lei permitia comer Things e that the coisas que a law lei não permitia Permitted comer. to eat and things that the law did not permit it to E eat. uma voz do céu diz, And there was a voice of heaven that says, mata e come. kill and eat. E Pedro diz, And Peter said, eu? me? Never. Nada, nunca. Eu sou judeu. I'm a Jew. Não como essas coisas. I don't eat this kind of things. Mas a voz de novo diz, mata e come. But there was a voice again said, kill it and eat it. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Don't call it unclean. That's what God made it clean. Mas havia nele uma resistência. But there was in him a resistance.
Havia uma grande barreira no coração de There Pedro. was a hindrance in Peter's heart. E eu fico pensando quantas vezes a voz do Senhor é clara para nós. And I start thinking how many times the voice of God is so clear to Chegou us. a hora de alcançar os perdidos. It's the time now to reach the lost. Eu vou alcançar traficantes. I'm gonna reach out to those drug Eu dealers. vou alcançar prostitutas. I'm gonna reach out Eu prostitutes. vou alcançar drogados. I'm gonna reach the drug Eu addicts. vou alcançar os improváveis. I'm gonna reach out those who E don't eu vou look like trazer they para can come. vocês. And I'm gonna bring it to them. E aí você diz, logo na minha igreja? And you're gonna say, in my church? O filho daquele lá The son of that person there vai estar no Kids com a minha filha? is gonna be in children's church with my daughter? A gente muitas vezes crê Sometimes we believe que Jesus quer alcançar todos. that Jesus wants to reach everyone, Mas nós queremos todos na nossa igreja? but we want everyone in our church. Quantas vezes nós estamos dizendo, essa comida eu não como. How many times we say, this kind of food I don't eat. Esse tipo de pessoa eu não quero. This type of people, I don't want it. Esse tipo de pessoa não é o que me alimenta. This type of people is not the one that's going to bring benefits to me, that nourishes me. Quem falou que é esse tipo de pessoa que eu estou querendo? Deus, tem tanta igreja na cidade. Lord, who said that this is the kind of people that I want? There are so many other Tem churches. tanta árvore nesse jardim. There are so many trees Por in que this logo a garden. minha para comer a fruta aqui? Why my tree? Why mine? Vai para outra. Go get another one. Dessa tipo de comida eu não como. This type of food I don't eat. Só que o anjo está dizendo, But the angel is saying, mata e come. kill it and eat it. Não chame de impuro aquilo que Deus Do santificou. not call unclean what God has purified. Então eu quero olhar para esse lençol. So I want to look at this cloth. E esse lençol tinha 4 pontas. And this cloth had 4 edges. E eu quero falar de 4 passos And I want to talk to you about 4 que steps jogam por terra that bring to the ground. essa enfermidade seletiva This selective illness que nós escolhemos a quem nós vamos pregar. that we choose to whom we are going to preach. É o lugar onde a nossa visão tem que ser It's transformada. it's the place where vision has to be E changed. isso só muda no lugar de oração. And this only change in the place of prayer. Isso só muda no lugar da presença de Deus. This only change in the place of the presence of Porque isso God. acontece por revelação do Espírito Santo aos Because nossos this happens corações. under the revelation of the Holy Spirit. E eu quero dizer sobre 4 coisas que acontecem no lugar de oração. And I want to tell you 4 things that happens in the place of E a prayer. primeira delas The first one is this. é que no lugar de oração, That is in the place of no lugar prayer, da presença de Deus, in the place in the presence of God. é o lugar onde o Senhor quebra a dureza do nosso coração. That's the place where God leads us to break the hardness of our hearts. É onde os nossos corações são amolecidos Is where our hearts becomes pliable. para ter o mesmo Soft. coração que Jesus teve. So to have the same kind of heart that he had. Em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 14, In Mark chapter 8 from verse 14 and on, depois da segunda multiplicação de after the pães, second multiplication of bread, os discípulos sobem no barco para atravessar do outro lado do the mar. disciples going to the boat to go to the other side. Mas no versículo 14 diz que eles esqueceram de levar comida. But in verse 14 it says that they forgot to take bread with them. Eles esqueceram de levar pão para o barco. They did not take bread in the boat with Na them. realidade, eles tinham levado só um pão. In reality, they took one bread. E naquele momento, no versículo 15, Jesus os adverte sobre o fermento dos fariseus. And e in de verse Herodes. 15, Jesus warned them about the yeast of the Pharisees and of Herod. Jesus estava falando de algo maior, Jesus was talking to them about something much greater, de fermentos que podem contaminar nossa visão, about yeast that can contaminate our vision, fermentos que podem nos desviar do foco. yeast that can lead us and for us to lose focus. Mas eles estavam discutindo por causa do pão natural, But they were arguing about the natural bread. preocupados com o suprimento. They were concerned and worried about the provision. E olha que Jesus tinha acabado de multiplicar pão. And look, Jesus just had multiplied bread. E no versículo 16, And in verse 16, eles concluem que Jesus tinha falado de fermento. they concluded that Jesus mentioned yeast because they forgot to bring bread. E no versículo 17, In verse 17, Jesus olha para eles e fala assim: será que vocês não entendem? in verse 17 it says, Jesus, do you still not understand this? Será que vocês não percebem que tem dureza de coração? Don't you see that there is hardness of heart here?
Qual é o maior impedimento de ganhar vidas? What is the greatest hindrance to reach for souls? É que a pessoa diz aqui na minha cidade tudo é diferente. And the person is saying, well, in my city everything is different here. Eu não tenho pessoas para I trabalhar. don't have people that would work. Aqui os líderes não querem ganhar ninguém. Our leaders don't want to reach anybody. A cultura é The diferente. culture is different. O diabo na minha cidade é mais diabo. Oh, the devil in my city is the real devil. Os demônios são mais endemoniados que nas The outras. demons are more demon-possessed in my city. E Jesus olha e fala, nada disso. And Jesus looks and says, not here. O problema está em vocês. The problem is in you. Vocês têm olhos, mas não veem. You have eyes, but you don't Têm see. ouvidos, mas não You have ouvem. ears, but you don't hear. O Espírito Santo está falando The às nossas Spirit, vidas. the Holy Spirit is talking to us. E ele diz, se precisar multiplicar pão, eu multiplico. If they need a multiplication of bread, I can do Provisão that. não é problema para mim. Provision is not a problem for Quando me. eu alimentei aquela multidão apenas com 5 pães, When I just fed all the multitudes with only 5 quantos loaves, cestos sobraram? how many baskets was E eles left falaram over? 12. They said 12. E ele fala, e quando eu peguei 7 pães e alimentei 4.000? And when I took 7 bread and I fed 4,000, Quantos cestos sobraram? how many baskets were left over? 7. 7. E ele diz, será que vocês não entendem? Don't you still don't understand? Será que pastor que está aqui, você não entende? Pastor, that you're here, A don't you nossa maior understand? preocupação Our most concern, não tem que ser o pão, it doesn't have to be não tem the que ser o bread. suprimento, It doesn't have to be provision. não tem que ser a provisão. It doesn't have to be provision. Ele pode multiplicar o pão. He can multiply Ele é the o bread. Deus da provisão. He's the God of Ele provision. pode dar aquilo que nós He can give precisamos. what we need. O que nós mais What precisamos we é more mudar a need nossa is visão. to change our É vision. quebrar a dureza de Is to coração. break our hardness E of é heart. entender que ele vem para And he- alcançar a todos nessa And he hora. understood that he has come to reach everyone during E this é no time. lugar de oração que And a he's- nossa dureza de coração é quebrada And pelo it's in the Senhor. place of prayer that the hardness of our heart is broken. E aí ele diz no final do capítulo, And then he says in the end of the chapter, de que adianta o homem ganhar o mundo he says, what good is to win all the world, e perder a sua alma? to gain all the world but lose his soul? Quantas vezes How many times nós nos preocupamos, we worry about? colocamos todas as nossas energias We put all of our energy num pão que ele pode multiplicar in a bread that he can multiply. e acabamos insensíveis e duros de coração And we end up insensitive and hard e of deixamos hearts. de buscar o verdadeiro pão, And we fail to pursue the true bread. o pão que sacia o perdido. The bread that satisfies the hunger of the lost. A pessoa chega na igreja People come to the church. com a vida arrebentada, They come all messed up. o casamento arruinado, Marriage is messed up. quebrado financeiramente, emocionalmente. Financially they are broken and emotionally they are broken. E aí o Senhor começa a abençoar, And then the Lord begins to bless them. começa a restaurar as áreas da sua vida. Begin to restore some of the areas of their lives. Tudo melhora. Everything gets better. E a paixão inicial vai passando. And the passion that was the beginning passion start. Vai passando o tempo, o coração vai endurecendo. As the time goes by, the heart begins to get hardened and hard. A casa que ele tanto sonhou, The house that he so dreamed about. que ele disse, Senhor, me dá uma casa, And he prayed, Lord, give me a home para que eu possa receber pessoas para pregar o evangelho. so I could receive people to preach the gospel. Agora ele não abre mais, Now he's not opening porque anymore. vai estragar meu sofá. It's gonna mess up my couch. Eu não vou abrir minha casa para qualquer pessoa. I'm not gonna open my house to anybody O to come emprego in. que ele tanto orou, The job that he prayed so much. Senhor, muda a minha situação. Lord, change my situation. Me dá um trabalho. Give me a job. Agora toma todo o tempo. Now he's so busy with the job. E ele não tem mais tempo para Deus. And he has no time for God O anymore. filho e a filha que ele tanto orou para nascer, The son and daughter that he prayed so much to have, nasceu. they were born, Mas agora virou um ídolo. but now became an idol. Virou um deusinho. Became a little E ele God. não tem mais tempo para a casa de Deus. And they have no more time for the things of God. Em vez de entender que tudo tem um propósito. So rather than to understand that everything E that há is a uma visão, purpose, e há uma revelação dentro do lençol. that is a revelation on the inside of this cloth, Prefere dizer, they prefer to say, dessa comida eu não como. of this food I'm not going Eu to não eat. tenho como abrir minha casa. I'm not going to open my Eu já home. estou muito ocupado. I'm so busy. Imagina aquele tipo de gente
Imagine that kind of people. Imagina aquilo que está no lençol. Imagine what's in that cloth. Resolver ir justo para minha casa. Justly come to Está my do meu home. lado na igreja. It's sitting beside me in church. Esse tipo de gente eu não quero. This type of people I don't want. Era assim que Pedro pensava. That's how Peter was thinking. Mas quando foi orar, But when he went to pray, queridos, tudo começa com oração. everything starts with prayer. A oração é fundamental. Prayer is the foundation. Quando Pedro foi orar, When Peter went to pray, quando Pedro foi orar, when Peter went to pray, quando Pedro foi para a when presença de Peter Deus, went for the presence of ele God, viu os céus he abertos. saw the heavens be E open. quando os céus se abrem, And há uma when- expectativa no céu. And when heaven opened, there was an A expectation in quem heaven. enviarei? To whom am I going to send? Quando a glória de Deus é revelada, When the glory of the Lord is ele revealed, espera que uma igreja diga: he hopes that the church would say, eis-me aqui, Senhor, "Here I am, envia-me a Lord, mim. send me." É no lugar da presença de It is in the Deus place of the que o presence nosso of God coração é mudado. that our heart is changed. E eu profetizo sobre a igreja do And I Canadá. prophesy over the church in Canada. Deus vai quebrar corações God is going to endurecidos. break hearts in this place. Pessoas que nunca testemunharam vão People that testemunhar. never witnessed, they are going Eu to declaro witness. uma ousadia para declarar a palavra I declare a boldness to proclaim the que virá word sobre as vidas um entendimento that will come over the lives and que muda understanding os corações, about many hearts. transforma a visão distorcida. That the Lord will transform the vision that is the E eu vision needs to be declaro sobre transformed. vocês, pastores, And I declare over you, nas suas pastors, igrejas, in your que churches, os corações that the hearts sejam impregnados will be pregnant do mesmo amor with the same love que houve em Cristo Jesus. that was in Christ Jesus. Quando vamos para o lugar de oração, When we go to a place of a prayer, dureza de coração é the quebrada hardness of heart is pelo broken poder do Espírito by Santo the de power Deus. of the Holy Spirit. Mas a segunda coisa But the second thing, é no lugar de oração it is in the place of prayer que nós admitimos that we see and we admit que nós estamos errados. that we are wrong. Quantas vezes nós agimos errados? How many times we act wrong Com a convicção que estamos certos. with a conviction that we are right. Pedro se achava tão justo Peter was finding himself to be righteous. que ele não tinha olhos para os diferentes. He didn't have eyes for the different kind of people. E o pior, ele achava que estava certo. And the worst was that he thought that he was right. Essa comida eu não como. This food I'm not going to eat. Se você lembrar lá do Salmo 73, If you think about Psalm 73, o salmista está indignado com Deus por causa do ímpio. the psalmist is like, beside himself because of the lost, of the ungodly, E do versículo 2 ao 16. indignant with the lost. E do versículo 2 ao 16. In verse 2 to verse 16, Ele diz assim: quando eu olhei para a prosperidade dos he says, ímpios, when I look at the prosperity of the wicked, quando eu olhei os corruptos prosperando, seeing the corrupt thrive, eu quase abandonei tudo. I almost gave up on everything. Faltou pouco para eu me desviar. It was close for me to turn away. No versículo 4 ele diz: eles não passam por sofrimento. Verse 4 it says, they have no struggles. Eles têm um corpo saudável, forte. Their bodies are just healthy and strong. Pode ir. Verse 5, they are free from burdens common to men, and they are plagued by human ills. 12. Verse 12, this is what the wicked are like, always carefree. They increase in wealth. Verse 13, and here I am getting nowhere. What is the point of being honest? Verse 14, every day it's a beating. I barely wake up and life is already hitting me. Verse 16, when I tried to understand all this, I couldn't until I went into the presence of God. É no lugar de oração. It is in the place of prayer. É no lugar de oração It is in the place of prayer que nós enxergamos como nós estamos errados. that we can see how wrong we are. Pedro, naquele momento que ele ouviu mata e come, Peter, when he heard kill and eat, ele pensava: he thought, eu sou judeu, I am a Jew. eu sou sacerdócio real, I am a chosen race. eu sou sacerdócio real agora. É I porque você falou raça escolhida, então. I belong to different people. I understood what he said. Preach over there. Leave me make my mistakes all by myself here.
Eu faço parte de um povo diferente. I'm a part of a different kind of people. Eu sou especial. I'm special. Eu não acredito que Deus possa visitar aquele povo. I don't believe that God can visit those kind of people. E ele precisava admitir que estava errado. And he needed to admit that he was wrong. Porque ele olhava tudo com os olhos naturais. Because he looked at it with the natural eyes only. Mata e come. Kill and eat. Reconheça que você está errado, Pedro. Recognize that you're wrong, Peter. Mas a terceira coisa But the third thing é no lugar de oração is in the place of prayer que nós rompemos that we break com todo o legalismo. with all legalisms. Por muito tempo, queridos, For quando a- eu era criança, For a long time, when I was just a young boy, quando a pessoa virava crente, when people would become a believer, ela dizia assim no Brasil: They minha would say- religião não permite. they would say in Brazil, like, my religion doesn't allow me. Não sei se aqui também falava a mesma coisa. I don't know if here you guys do the same thing. My religion doesn't allow this. Só que o evangelho verdadeiro But the true gospel, não é não pode, it's not you can't. é não faço. It's that I don't. E sabe por que eu não faço? And you know why I don't? Não é porque eu não posso, It's not because I can't. é porque eu sou cheio da presença de Deus. It's because I am filled with the presence of God. É porque eu sou cheio do poder de Deus. It's because I'm filled with the power of God. Eu sou cheio do amor de Deus. I am filled with the love of God. Na realidade, eu sou livre. And in reality, I am free. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 22, ele diz: quanto à maneira de viver, vocês foram mudados. That's why in Ephesians chapter 4:22, Paul says, you were taught with regard to your former way of life to put off the old self. No versículo 23, vocês foram renovados no modo de pensar. Verse 23, to be made new in the attitude of your minds. Porque na realidade, ele diz no versículo 4, quando você veio para Jesus, Because in reality, in verse 4, when you came to Jesus, você veio para ser parecido com Jesus. you came to be to look like Jesus, E aí aquele to que become like e him. aquele que furtava não furta mais. And the one that would steal no more. O que mentia não mente mais. The one that would lie no more. O que falava palavra torpe. And the one that would use foul O language. que agia como o mundo age. Whoever act the way the world acted, Na realidade, in reality, não dá lugar ao diabo. don't give the devil a foothold. No versículo 30 ele diz: não entristece o Espírito Santo. In verse 30 it says, don't grieve the Holy Spirit. Então não tem a ver com não pode. It's not about you can't. Tem a ver com não faço. It's about I don't. E não faço não é porque há uma lei. And I don't isn't because of there is a Eu não law. faço porque Cristo habita em mim. I don't do it because Christ lives in me. Eu queria que você fizesse assim com as suas mãos. I would like you to do this with your hands. Porque eu quero declarar sobre a sua igreja. Because I want to declare over your life. Muita gente estranha. Many people, strange people, Muita gente diferente dos padrões. many people that are different from the patterns, from Virá para as normality. nossas igrejas esses dias. They will come in our churches these Se days. vamos pregar o evangelho a toda criatura, If you are going to preach the God to all creation, precisamos estar abertos we need to be open para receber os diferentes. to receive the different type. E eu estou falando de diferente. And I'm talking about different. De comida que você diz, dessa eu não quero comer. About the kind of food that you say, that food I don't eat. Mas quando a gente vai para o lugar de oração, But when we go to the place of prayer, o legalismo legalism dá lugar à graça. gives place to grace. Porque a graça não é apenas salvadora. Because grace is not only what brings salvation. A graça é transformadora. Grace is transformative, it transforms. O ensino errado de hipergraça There is a wrong teaching about hyper grace. entende que as pessoas podem fazer qualquer coisa. It's an understanding that people can do whatever they want to do. Isso não é graça. That's not grace. A verdadeira graça The true grace transforma o coração das pessoas. transforms the hearts of people. Nós nunca vamos concordar com práticas contrárias à palavra. We're never going to agree with practices that are against the word of God. Nós não vamos negociar princípios. We're not going to negotiate principles. Pecado continua sendo pecado. Sin is sin. Mas pastores, chegou a hora But pastors, it's the time de receber pessoas diferentes to receive different kind of e people levá-las a serem parecidas com and Jesus. take them to a place where they are more like Jesus.
Pedro foi para o lugar de oração. Peter went to the place of prayer. E quando ele ouviu mata e come, And when he heard kill and eat, o legalismo precisava ser quebrado. legalism needed to be broken. E isso foi tão forte And this was so strong que lá em Atos capítulo 15, that in Acts chapter 15, quando queriam circuncidar os gentios, when they were trying to circumcise os gentios, the Gentiles, queriam que os gentios fossem iguais aos judeus. they trying to make them equal to the Jews. Antes de Barnabé e Paulo falarem, Before Barnabas and Paul say anything, Pedro se levantou e disse: Peter got up and said, tudo o que está acontecendo lá, everything that is happening there com os gentios, with the Gentiles, com aquela comida que eu não queria comer, with that kind of food that I didn't want to é eat, mover do Espírito Santo. it's a move of the Holy Spirit, É fruto da graça do Jesus Cristo It's the que fruit alcançou aquelas of the vidas. grace of Jesus Christ that reached those kind of people. Naquele momento o legalismo foi At quebrado. that moment, legalism had E ele been disse: broken. eles não precisam circuncidar como And they nós, say you don't need to be porque circumcised eles like foram us, alcançados pela graça. because they are reached by Os the grace. diferentes serão The transformados. different are going to be No transformed. lugar de oração, o legalismo cai por terra em nome de In the Jesus. place of prayer, legalism falls down in the name of Jesus. Mas a quarta coisa, But the fourth thing, no lugar de oração, in the place of prayer, o poder da nossa língua está quebrado. the power of our tongue is broken. Quando Pedro ouviu mata e come, When Peter heard kill and eat, a sua resposta foi: his response was, never. nunca. Toma cuidado do que você fala, pastor. Hey, be careful with what you say, pastor, E de quem você fala? and about whom you talk. Aquele lá, That one? aquela igreja. That church? Você sabe quem ele é? Do you know who he is? Sabe o que ele fez no passado? Do you know what he has done in the past? Sabe o que praticou? Do you know what he did? E dá-lhe língua. And talk and talk and talk. Mas quando você vai para o lugar de oração, But when you go to the place of prayer, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, in 2 Corinthians chapter 5, o apóstolo 16, Paulo fala assim: Paul says, from now on, we regard no one from worldly point of view. quando Jesus entra, When Jesus comes in, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. we don't know anybody. We can't recognize anybody by the flesh. Porque se alguém está em Cristo, Because if someone is in Christ, nova criatura é. he's a new creation. As coisas antigas já The passaram, old things are gone. tudo se fez novo. Everything has come new. O diferente será novo na casa de Deus. The difference is going to Aquela become new in the comida vai house ser of God. transformada na That casa de food Deus. is going to be transformed Nós in the não house of vamos God. olhar segundo a carne, We are not going to look as the mas nós flesh, vamos enxergar We are- nova criatura é. but we are going to see new creation. They sure are. Um dia Isaías está lá na presença de Deus. One time Isaiah is in the presence of God. Começa a ter uma visão da glória de He Deus. starts having a vision of the glory of E God. quando ele ouve a pergunta: a quem enviarei? And when he heard the question, whom shall I send? Quem irá por nós? And who shall go for us? E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. And he says, here I am, send me. Ele só falou isso He only said that porque antes os seus lábios foram tocados pelas brasas do altar. because before his lips had been touched by the coals from the altar. E eu queria ser profético para vocês agora. And I want to be prophetic to you right Agora now. eu quero começar a pregar. Now I'm going to Por start favor, preaching. levante as suas mãos. Please, Seth, você podia vir aqui para mim? Seth, would you please come over here? Would you just lift up your hands? And Seth, would you come over here? Cadê? O que estava tocando aqui? Yeah, É você mesmo. é você mesmo. It's you. Falar em português toca pra caramba, viu? O cara é bom. Plays very well. He's a machine, a guy. Anointed. O cara é fera. Levanta suas mãos assim. Would you lift up your hands? Eu creio de todo o meu coração, pastores, I believe with all my heart, que pastors, nós estamos prestes a viver o maior avivamento da história. that we are about to see the greatest revival that we have ever E uma seen. nova revelação está vindo sobre as nossas And a new igrejas, revelation is coming to the church. onde toda apatia, And all the apathy, toda resistência, all the resistance, todo preconceito, all the things, all the
mindsets, serão quebrados em nome de they are Jesus. broken in the name of Jesus. Nós viveremos um tempo onde o Espírito Santo será derramado sobre We toda are a going to carne. live a time where the Holy Spirit is coming Tempo upon all onde todo flesh. aquele que invocar o nome do Senhor será A time salvo. when everyone who calls the name of the E eu Lord quero will be declarar a saved. vocês, pastores, And I want to declare over os your life, céus estão abertos sobre o heaven Canadá. is open over Canada. Há um lençol caindo sobre There nós. is a cloth coming over Há us. um lençol de revelações vindo There sobre is a cloth nós. of revelation coming upon Mas us. o Espírito Santo está dizendo aos But nossos the Holy Spirit corações: is speaking to our hearts. olhem de forma diferente. Look in a different way. Um lençol que nós não entendemos direito. The cloth that we don't understand so well. Uma visão nova para muitos. A new vision for many. Mas eu quero declarar: But I want to declare trará muitas vidas para o reino de that will bring Deus. so many people to the kingdom of God. Cornélio foi o primeiro gentio a se converter com a Cornelius família. was the first Gentile to E a convert with partir his dele family. tudo mudou. And from and after him everything has E changed. eu quero profetizar agora, I want to prophesy now, olhando para essa passagem de looking at Atos. this passage from Você Acts. pode dar a mão para um pastor que está ao seu lado, por favor, querido. Can you hold the hands of the pastor beside you E declare para esse and pastor, declare over his life? ainda em 2024, It's still in 2024. muitas vidas Many lives nas nossas igrejas in our churches serão liberadas. are going to be free. Toda a resistência All resistance em ganhar vidas, to winning souls, em abrir a casa, to opening em homes, ser um testemunho onde to estiverem, be a testimony where they vai are, cair. to be, it's gonna fall. Eu venho aqui para dizer para vocês, I come to say this. é tempo de liberação. It is time. É It's time tempo for de freedom. liberação. It's time for freedom. Há um tempo do Senhor sobre as This igrejas is do the time Canadá. of God for the church in Canada. Eu quero declarar ainda neste ano, I want to declare even this year, ainda em 2024, it's still in o Senhor 2024, vai transformar suas fraquezas em força. the Lord will change, will turn your weakness into strength. Resista, Resist, prossiga, keep going, persevere na tua caminhada. persevere in your journey. Mas Josué, But Joshua, declare a palavra. like Joshua, declared Não the word. abandone a palavra. Do not neglect E the o word. Senhor será contigo por onde And você the Lord will andar. be with you everywhere you go. Pastores, guardem isso. Pastor, keep this. Existe uma luta no inferno There is a battle para afastar as in hell pessoas do ministério. to take pastors out of ministry. Mas eu quero declarar, But I wanted to declare, apesar das lutas, even though it's hard out apesar there, das preocupações, even though after the worries out apesar there, das situações, even though the situations that may o come Senhor up, vai te levantar com uma nova força. the Lord will strengthen you and raise you up with a new strength. Você vai tirar da tua fraqueza forças nessa hora. The Lord's gonna take you from your weakness to strength. Soto. 1 Samuel capítulo 30 foi um dos momentos mais difíceis de Davi, querido. 1 Samuel chapter 3, it's one of the most difficult times in David's Ele life. estava voltando para casa, viu tudo destruído. He was returning home, he saw everything destroyed. A família tinha sido levada. His family was taken away. Ele chorou até não ter mais forças He para chorar. wept until he had no strength left. Mas ele foi adorar. But he went to pray. Renovou as suas forças. He no went to Senhor. worship. He renewed his strength. E ele se levantou. In the presence of the Lord, he rose E up. quando ele vai atrás do inimigo, And he goes after the enemy. ele viu o inimigo fazendo festa com o que era dele. He saw the enemy celebrating things with his stuff. O inimigo ainda está fazendo festa The enemy is celebrating com famílias, with families, bens, things coisas que não são dele. that don't belong to him. Naquele momento, At that time, Davi foi para cima do inimigo. David went after the enemy. E a Bíblia diz: não faltou coisa pequena nem grande, And the Bible says there wasn't anything missing, small or great. nem os filhos, No son, not sons, nem as filhas, not the daughters, nem a família. not the family. Davi recuperou tudo. David recovered everything. E o Senhor disse ao meu coração, a And the- vocês, pastores: And the Lord spoke to my heart about you, pastors. é tempo de restituição. It is time of restoration. Tempo de trazer de volta aquilo It's, que estava nas it's mãos do time to inimigo. bring back that which the enemy had hold. Chegou a hora de arrancar vidas das mãos do It's the inimigo. time to hold, get Chegou a hora people de back, trazer de lives back. volta. It's time to bring back, Não faltará coisa pequena nem grande. not the small or the large Nós things. vamos
trazer de volta em We are nome de going to Jesus. bring it back in the name of Jesus. Chegou a hora It's the time right de now arrancar as vidas das mãos do inimigo. to take the lives from the hands of the enemy. Quando Pedro teve aquela visão, When Peter had that vision, o evangelho precisava ser levado aos the gentios. gospel needed to be taken to the E a Gentiles. primeira conquista foi Cornélio e sua casa. And the first conquest, the first victory was Cornelius and his household. E a partir dali não parou mais. And from there on, nothing stopped. Eu vim do Brasil orando. I came to pray. I came from Brazil praying. Eu estou crendo por algo. I am believing for something. Pastores sêniores que estão aqui, levante a mão, por favor. All the Todos. senior pastors are here. Just lift your hands. Eu estou crendo algo. I'm believing something. Cornélio Cornelius, foi a primícia it was the first de tudo aquilo que aconteceu. of everything that would happen. E nesses próximos meses, In this next few months, o Senhor vai te dar uma pessoa, the Lord's going to give you one person, uma família, one family, alguém improvável, someone that doesn't look like he's que ninguém ready, acreditava, that nobody believes, que você não achava que estaria na sua igreja. that you didn't think that person would be Mas eu in declaro your agora, church. But I declare right now, Há uma primícia that is a first, que será a semente that will be going to become a seed de uma grande colheita que o of Senhor a vai great trazer. harvest. Cornélio foi apenas o primeiro Cornelius was the first de uma grande colheita que se of a seguiu. harvest that came after. E Deus vai te dar alguém. And God's going to give you someone. Deus vai te dar um jovem, um empresário. God's going to give you a young person or a business person. Deus vai te dar um militante de alguma causa. Or someone that is just going after some kind of a cause. Um drogado, alguém que ninguém acredita. A drug addict or someone that nobody E believes. quando você olhar para aquela vida, And when you look at that life, você vai dizer: esse é apenas o primeiro you're going to say that's only the de uma first multidão de of a gentios multitude of Gentiles que eu não acreditava that I did not que believe estaria na casa de that would Deus. be in the house of God. Mas eles vão chegar But em they are nome de going to Jesus. come in the name of Jesus. Eles virão da terra do They will inimigo. come from the lands of the enemy. É tempo do Senhor para as It igrejas is do a time of Canadá. the Lord for the church in Canada. Mas a primeira coisa que tem que acontecer, But the first thing that has to happen, diga assim comigo: say this after me. mata e come. Kill it and eat. Mais uma vez, mata e come. One more time, kill and eat. O anjo disse 3 vezes para Pedro: The mata. angel said 3 times to Peter, kill and eat. Sabe o que ele está dizendo? Do you know what he's saying? Mata uma mentalidade Kill a mindset que limita a tua vida that limits your e life se alimenta de uma nova visão and feed with a new vision que eu tenho para tua igreja e that I para tua have for casa. your church and for your home. Mata aquilo que segura o teu ministério Kill that which holds your e se ministry alimenta da minha presença, and feed of my que te presence levará às maiores that conquistas will take you to na many tua igreja victories e na in tua your casa. church and in your home. Mata aquilo que é um conceito errado Kill the wrong concepts e se alimenta das minhas and verdades. fill yourself with my truth. Se alimenta daquilo que eu sou. Feed yourself for who I am. Quando ele estava dizendo mata e come, When he was saying kill and eat, ele estava dizendo mata aquilo que te fazia não acreditar. kill that which made you to believe that, make you not to believe that could happen, E se alimenta and feed yourself da visão que está nesse lençol. of the vision that is in this cloth. Um povo apaixonado por Jesus. A passionate type of people for Jesus É um povo apaixonado pela presença de is a Jesus. people that are passionate about the presence, Mas um povo apaixonado por Jesus. but a people that are passionate for Jesus. Característica do povo apaixonado por Jesus. Um povo apaixonado por Jesus é um apaixonado pela presença de Jesus. The characteristic of a person that is passionate for Jesus is that he's passionate for the presence of God. Segunda coisa, Second thing, um povo apaixonado por Jesus a people that are passionate for Jesus é apaixonado pela palavra de Jesus. is also passionate for the Word of God. É apaixonado pela palavra de Deus. For the Word of God. Um povo apaixonado por Jesus A person that is passionate for Jesus é apaixonado em adorar a Jesus, is passionate about their worship. de fazer dele o centro, It's to fazer de Jesus o centro. make Jesus the center. Mas a quarta característica But the fourth é characteristic, que um povo apaixonado por Jesus the people that are passionate for é Jesus, apaixonado pelo corpo de Jesus. they are passionate for the body of Christ.
Não é apaixonado apenas pela cabeça, Not passionate just for the mind, mas é apaixonado pelo corpo. but passionate for the body. Mas o principal, But the main thing, um povo apaixonado por Jesus, a person that is passionate about God é apaixonado por quem Jesus é apaixonado. is passionate about toward people that Jesus is passionate to. E Jesus é apaixonado And Jesus has passion pelos improváveis, for those that don't look like they por can, aquela comida que está no lençol, for that food that is in the cloth, por aqueles que ninguém acredita, toward those that nobody believes. e que a mesma paixão que houve em Cristo And the Jesus same passion that was in Christ Jesus queime no meu coração burn in my heart e queime no teu coração. and burn in your heart. Essa enfermidade que Pedro tinha, This illness that Peter had, que foi quebrada no lugar de oração, that was broken in the place of prayer, também será quebrada nas nossas vidas. also is going to be broken in our lives Quando nós vamos para o lugar da presença, when de we Deus. go to the place of the presence. Quando nós amamos o Senhor com todas as nossas When we forças. love Jesus with all of our strength. Quando nós dizemos a Ele, o Senhor é a razão da nossa When vida. we say to Him, Lord, you're the reason of my life. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Queremos ser apaixonados We want to be passionate por quem o Senhor é apaixonado. because you are passionate. Que o Senhor nos dê o seu coração. May, Lord, give us your heart. Você podia levantar suas mãos ao Senhor. Would you please lift up your hands? Senhor Jesus, Lord Jesus, o que mais nós queremos what we want the most é ser fiéis à Tua is presença. to be faithful to your presence. Dá-nos o Teu coração. Give us your heart. Mas nós sabemos But we know que é no lugar de oração, that it's in the place of prayer, é no lugar da Tua presença, in the place of your presence, que os nossos olhos são desvendados, that our eyes are able to be touched and we can see, nosso coração muda. that our heart can be soft again. Por isso, Pai, That's why, Lord, nós estamos aqui hoje we are here declarando: declaring vamos corresponder we are going to respond àquilo que o Senhor quer das nossas vidas. to what you want for our lives. Eu clamo por cada igreja aqui, Senhor, I pray for every church represented here, que o Teu Espírito that your Holy Spirit se mova como nunca se moveu, move like has never moved before, mas dê a cada igreja aqui but give to every church here uma família, a family, uma pessoa, a person como primícia, as a first, como resposta as a first of many, as an answer de novo tempo. of a new time, a new season. Eu abençoo cada igreja aqui, Pai, I bless this church em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. May the Lord bless you.